Muito bem. Senhora Deputada, fala-se de medo por parte de quem governa de institucionalizar as autarquias locais, pelo menos é o que se ouve, é o que é transmitido pelas redes sociais. O que é que poderia dar medo ou que consequência a implementação das autarquias traria para Angola, já que fala-se de medo? Só para dar um exemplo, em 2022, se nós, as eleições de 2022, se fossem eleições autárquicas, o MPLA só governaria a Kisama. Todos os outros 9 municípios de Luanda, na altura, os 9 municípios de Luanda, seriam governados pela UNITA. Esse foi um dos motivos pelos quais o presidente João Lourenço decidiu retalhar Luanda como retalhou, e agora temos os municípios todos que temos em Luanda, exatamente por causa dos resultados eleitorais de 2022. O que é que aconteceria caso houvesse as autarquias hoje? Exatamente a mesma coisa. Metade mais de metade dos municípios estariam sob tutela da UNITA, mas o MPLA não ficaria só com um. Okay. Ficaria com mais alguns. Muito bem. Okay? Bom, boa noite, doutora. Qual é a diferença entre as instalações das autarquias e as atuais instalações das administrações municipais? É a primeira. Mais abaixo tem outras questões, mas vamos começar com esta. Qual é a diferença entre as instalações das autarquias e as atuais instalações das administrações municipais? Ora, isso é uma confusão que infelizmente o MPLA quer impor aos angolanos. De acordo com a Constituição, em lado nenhum a Constituição prevê as administrações municipais. E, portanto, quem deve representar o titular do Poder Executivo, quem deve representar o Presidente da República na província é o governador. Abaixo disso estão os municípios. Os municípios, de acordo com a Constituição, têm que ter um autarca, eleito pelo povo que vive no município. É o que estabelece a Constituição. O MPLA quer fazer o contrário. Quer impor uma administração municipal ao lado de uma administração autárquica. Ora, quer duplicar custos que podiam servir para o benefício de outras situações prioritárias. Eu não preciso de ter 2 cidadãos a fazerem a mesma coisa no município. De acordo com a Constituição, eu tenho que ter um cidadão eleito pelos munícipes para resolver as questões do município e deixar cair o administrador municipal. Estou a falar assim, terra a terra, muito para bem. Ver se conseguem me compreender bem as manobras, neste caso, que se querem fazer para não se implementarem as autarquias locais de acordo com aquilo que está estabelecido na Constituição. E houve um internauta que perguntou o que está na base de diferentes interpretações das leis entre os deputados ligados à UNITA e ao MPLA. Boa pergunta. O que está na base das diferentes interpretações é o sentido patriótico de servir Angola e os angolanos. Só posso responder assim. Porque nós verificamos que, quando a Constituição foi aprovada, tivemos vários professores de Direito Constitucional portugueses que vieram avaliar a nossa Constituição e chegaram exatamente à mesma conclusão que a UNITA tinha chegado. E, portanto, significa dizer que os nossos irmãos do MPLA estavam de má fé, a interpretar de modo errado e a fazer de modo errado aquilo que
era efetivamente desvirtuar um sistema de governo que tem a sua origem nos Estados Unidos e que deve ter freios e contrapesos, os famosos checks and balances. Ora, hoje, como não temos freios e contrapesos, o que é que acontece? O Parlamento está refém do Presidente da República e o Presidente da República faz do Parlamento o que bem entende. E é por isso que até hoje não temos as autarquias, não temos a lei que institucionaliza de modo efetivo as autarquias locais, porque o Presidente da República não quer. Porque o Presidente da República é ao mesmo tempo o Presidente do MPLA. E enquanto Presidente do MPLA, ele dá ordem à sua bancada para não avançar com a institucionalização das autarquias locais. Nós, enquanto cidadãos, continuamos a exigir que o Presidente diga efetivamente quando é que ele vai institucionalizar as autarquias locais. Porque ele prometeu 2020. Nós estamos em 2025, já foi há 5 anos. Portanto, o Presidente mentiu ao país. E continua a mentir, dizendo que está engajado, e o MPLA abriu o seu ano político a dizer que agora sim vamos para as autarquias locais. Eu acho que é mais uma mentira, porque já andamos nisso há mais de 30 anos. E, portanto, já andamos isso há mais de 30 anos, eu continuo a ficar cética em saber se efetivamente estão a ser sérios ou não e se vão fazer em todos os municípios, porque a ideia deles sempre foi fazer de modo gradual, o tal gradualismo territorial, que põe em causa o princípio da igualdade entre os angolanos, e eu tenho dito sempre isso. Nós somos todos angolanos, temos os mesmos direitos, os mesmos deveres e devemos ter as mesmas oportunidades de participação política no que as autarquias diz respeito. E, portanto, todos nós estamos num município, todos nós devemos ter o direito de participar e escolher os nossos representantes nos municípios. A deputada fala de... o problema do gradualismo geográfico ainda não ficou ultrapassado? Como é que está? Meu caro, nesse momento, se nós tínhamos 164 municípios, certo? Aumentaram para 325. Ok. Se disserem que não vamos fazer eleições apenas nos antigos 164 municípios, é gradualismo. Ou não é? Muito bem. É nesse aspecto. Porque os novos municípios ainda não têm condições, etc, etc. Ainda é preciso criar condições e uns estão na capoeira. O administrador municipal trabalha numa capoeira, ainda não tem condições, etc, etc. E, portanto, isso é tudo pensado, infelizmente, não para benefício dos angolanos, mas em prejuízo dos angolanos, que precisam de dignidade, precisam de viver em condições na pátria do seu nascimento.